Olá, cosmonautas, tudo ok? Vamos continuar nosso programa de treinamento em terraformação avançada, analisando alguns conceitos bem gerais sobre ecologia. O objetivo é estabelecer conceitualmente sobre o que se trata nosso objeto de estudo. De forma bem geral, estudar ecologia é investigar sobre o meio ambiente, que chamamos de fatores abióticos, como o clima, o relevo, as águas, e os seres vivos, que são denominados como fatores bióticos. Bio significa vida. O componente biótico do ambiente são os seres vivos, portanto. Abiótico significa não vivo. A letra A, antes de bio, significa negação, como em átomo. Tomo significa corte, átomo é aquilo que não se pode cortar, não se pode dividir. Só que estudar ecologia como apenas estudar o meio ambiente e organismos não nos esclarece muito. Precisamos definir quais parâmetros desse estudo. São 3 parâmetros importantes. A interação. Nada isolado. Seres vivos e ambiente exercem força uns nos outros. Indivíduos adaptam-se ao ambiente pelo seu comportamento ou sua fisiologia. E os organismos interagem uns com os outros. Se alimentar é uma interação, de predação, como ainda vamos ver. A distribuição. Como já demos uma olhada, compreender a distribuição das espécies é estratégico. Onde as espécies vivem, ou seja, onde e quando se distribuem no mundo. A abundância. É um outro parâmetro muito importante, se refere a verificar o quão rara ou abundante uma espécie é. Poderíamos elencar muitos outros parâmetros, mas esses 3 ajudam a definir a ciência e a ecologia. A ecologia de indivíduos, populações, comunidades, ecossistemas vão orbitar em responder essas perguntas. Como os organismos interagem, como se distribuem e quão raros são. Perguntas muito simples a se formular, mas que nos levam a descobertas impressionantes. E a ecologia não é uma disciplina simples. É muito interessante ter conhecimentos de outras áreas da biologia, como fisiologia, a anatomia, a genética e principalmente a evolução. Não fosse isso bastante, vamos precisar de conhecimentos e conceitos de outras áreas do conhecimento humano, como a física, química, geologia, geografia. Essa é a razão por que nossos programadores decidiram iniciar o treinamento com os compartimentos abióticos e padrões de clima, que são conceitos essencialmente da geologia e geografia, mas são tão fundamentais para a ecologia que foram inseridos neste programa. Vale deixar marcado que a ecologia é uma das mais importantes disciplinas da biologia. Os conceitos de ecologia competem em importância com a teoria da evolução e a teoria celular dentro do campo do conhecimento biológico. Aprofundando um pouco mais sobre o que estamos estudando, trago-lhes conceitos sobre ecologia retirada da própria literatura específica. A ciência é capaz de compreender a relação do organismo com seu ambiente. Ernest Haeckel, 1866. Nosso amigo Haeckel, aquele que justamente cunhou o termo ecologia, utilizou uma definição bem simples. Mas lembre-se, o conhecimento é construído coletivamente e com o tempo. Estudo científico da distribuição e da abundância de organismos. André Varta, 1961. Já o escritor André Varta usa uma definição que é simples, mas interessante. Ele fala sobre o estudo científico, ou seja, um método que leva em consideração perceber problemas, aventar hipóteses e testá-las para garantir uma explicação adequada. Ele também coloca 2 parâmetros que mencionamos, distribuição e abundância. Estudo das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos, através do tempo. Krebs, 1972. Mais tarde, Krebs deu a seguinte ideia: o que causa a distribuição e a abundância das espécies é a interação dos organismos, uns com os outros e com o meio ambiente. É uma bela definição, ainda mais que ele a completa que é um estudo que deve levar em consideração o tempo, pois como já vimos, não vivemos num mundo estático como acreditou Aristóteles. É um mundo que evolui, que muda. O tempo é uma dimensão fundamental para entender a nossa casa, nosso planeta. Estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e abundância. Townsend, 2006. Esse já é um conceito mais moderno, relaciona distribuição e abundância como causada por interações entre organismos e meio ambiente. Interações. Expandindo um pouco mais o parâmetro interações, é a partir do estudo ecológico que compreendemos importantes facetas do mundo natural. O meio ambiente afeta diretamente e limitantemente os seres vivos. A distribuição e a abundância, que é o número de indivíduos, de um lugar é limitado pelo ambiente,
pela quantidade de recursos disponíveis que afeta a sobrevivência e a reprodução. Por outro lado, o inverso é verdadeiro. Os seres vivos impactam e alteram o ambiente que vivem. É natural. Um exemplo drástico foi quando do surgimento dos seres fotossintetizantes no planeta, há cerca de 2,3 bilhões de anos. Não havia oxigênio na atmosfera. A produção em massa desse gás tornou a atmosfera oxidante, bem diferente do que era antes. É um exemplo bem drástico de impacto ambiental. Vamos finalizar o treinamento de hoje percebendo por que é importante o estudo da ecologia. Você acha que é importante? Que vale a pena perder tempo estudando ecologia? Bom, eu já comentei vários aspectos sobre a importância da ecologia, apenas contando a história da eco e conceitos básicos, mas vamos resumir. Em primeiro lugar, a importância da ecologia reside em descrever, prever, explicar e controlar o ambiente que vivemos. Esse aspecto lembra a arte da guerra de Sun Tzu, conhecimentos que foram utilizados por séculos por generais que buscavam a vitória, e nos dias de hoje usado até como modelagem no mundo dos negócios. É sobre conhecer o terreno, é sobre controlar o ambiente que vivemos, para fazermos uso dos recursos que precisamos para viver. Nossa produção de alimentos, seja na agricultura, pecuária ou extração, que é a caça e pesca, depende de conhecermos o ambiente e entender como ele funciona. Por causa disso, sabemos que há épocas que os peixes estão se reproduzindo, e pescar nesse momento é um tiro no pé, pois não haverá população de peixes mais tarde para pescar. Insumos industriais e farmacêuticos também dependem do nosso conhecimento de ecologia. Num segundo momento, depois que aprendemos a controlar o meio ambiente, usar e abusar de fontes de energia e extração de recursos naturais para a produção de bens, temos que compreender o impacto das ações humanas para não comprometer o próprio ambiente que nos fornece tais recursos. Nossa sociedade gera poluição e resíduos, que também é conhecido por lixo, extinção de espécies e desmatamento. Esse conhecimento, aliado ao conhecimento das interações, abundância e distribuição, nos permite criar estratégias de conservação, restauração e desenvolvimento sustentável. Por último, mas não menos importante, a ecologia pesa diretamente em nossa política, gestão e economia. Para a pessoa exercer o seu direito de cidadania de forma plena e responsável, a ecologia se tornou fundamental, principalmente por causa do problema do crescimento populacional humano, que ainda vamos analisar. As decisões nessa esfera impactam a nossa economia e sociedade. Ninguém quer que a economia vá para o ralo, mas também ninguém vai querer encarar problemas catastróficos que podem ocorrer na produção de alimentos. A ecologia pode nos ajudar a tomar decisões certas em prol de todos. Por último, o tema da nossa aventura. Se um dia colonizarmos o universo, por necessidade ou por curiosidade, talvez um dia teremos que proceder com uma terraformação, transformar um outro mundo em algo compatível com as nossas necessidades de viver. Tanto quanto a engenharia e a física, a ecologia terá as respostas para um desafio destes. Responsabilidade. Com um grande poder vem grandes responsabilidades, disse o tio Ben para o Peter Parker, o Homem-Aranha. Conhecimento é um poder imensurável, e agora você adquiriu conhecimentos muito importantes, fundamentais não somente à nossa sociedade, mas à civilização humana. Portanto, você já é responsável por ter conquistado essa habilidade. É o seu momento de pensar e refletir. Fim da transmissão.